Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho, ou dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Bem, amados, diante desses 4 versículos do capítulo 2, nós estamos aqui diante de uma advertência. Talvez essa seja a primeira questão a se colocar logo no início dessa epístola, ou nesse capítulo. Isto porque a epístola aos Hebreus, inclusive há uma discussão aí teológica acerca da natureza deste livro. Uns dizem se tratar de uma carta, outros se tratar de uma pregação, a questão do gênero, né? Isso para nós é o que menos nos importa. Esses debates que geralmente se levantam em torno de questões que não levam a lugar algum esse pensamento acadêmico acerca das coisas referentes a Deus. Como, por exemplo, eu coloquei aqui na primeira mensagem de introdução, né? A discussão em torno do escritor. Quem foi o escritor da carta aos Hebreus? Aí aqueles que pensam que tenha sido Paulo, outros falam que é Barnabé, outros falam que foi Apolo, outros falam, enfim. Mas essa discussão, ou esse tipo de discussão, não acrescenta absolutamente nada e não modifica absolutamente nada quanto ao conteúdo desta epístola ou de qualquer outro livro da Escritura Sagrada. De todo modo, nós compreendemos que, a despeito de quem tenha escrito, do ano que tenha sido escrito, ou do gênero do livro, nós sabemos que as Escrituras, elas contêm a palavra de Deus, e é esta palavra de Deus que é o alvo do nosso interesse. A nossa busca é pelo significado espiritual que a Escritura nos traz. Portanto, aqui nós temos no capítulo 2 a primeira exortação. A primeira coisa que deve ser colocada é que a Epístola aos Hebreus é um livro, uma carta, uma epístola de exortação. Toda ela está marcada por exortações. Então sempre o escritor vai assumir
essa estrutura, vai estabelecer essa estrutura. Ele apresenta uma verdade, no caso aqui, no capítulo 1, ele apresentou uma verdade. Qual é a verdade apresentada no capítulo 1? Ora, a verdade acerca do falar de Deus. Ele está dizendo em todo o capítulo 1 que Deus falou outrora muitas vezes. E que Deus fala não somente muitas vezes, mas que Deus fala de diversas maneiras. E que esse falar, ele é um falar progressivo. Ou seja, Deus vai falando de diversas maneiras, de sorte então que chegou no ápice desse falar, que é o falar por meio do Filho, que é a própria palavra. Ou seja, o escritor aos Hebreus demonstra que, inclusive o falar de Cristo, ele é superior a qualquer coisa, sobretudo ao falar de Deus por meio dos anjos. Isso porque tanto no primeiro momento da Escritura, qual que é o primeiro momento? Antes da lei. Vocês vão ler a Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 1, e forem até Êxodo capítulo 19, porque é no capítulo 19 que Deus vai dar a lei, vai entregar a lei ao povo de Israel. A lei dos 10 mandamentos, assim como também o livro da lei, onde Moisés registrou as muitas leis do pacto do Sinai, essa lei entregue no Sinai foi a primeira manifestação do falar de Deus de forma escrita. Até então, daqui para trás, nada havia sido escrito acerca da vontade de Deus, acerca do falar de Deus. Porém, Deus não deixou de falar, porque não havia algo escrito. E como é que Deus falava? Por meio de anjos. Por isso que o anjo apareceu a Abraão, o anjo apareceu para Jacó, o anjo apareceu para fulano, e vai aparecendo as muitas aparições, mesmo aquelas em que você vai encontrar que Deus apareceu para Abraão, ou que Deus apareceu para Jacó, ou que Deus falou com Noé, todos esses que diz que é Deus, nós vamos verificar no contexto de todo o Antigo Testamento, que se refere a uma espécie de epifania. Alguns preferem colocar teofania, mas não muda nada, porque a epifania é uma aparição, uma manifestação. E teofania seria esta manifestação, aparição de Deus, numa forma antropomórfica, forma de homem. Então, isso vai fazer sempre uma referência ao anjo do Senhor. De sorte, então, que o Senhor falou de muitas maneiras aos pais, aos antigos, aos primeiros, por meio de anjos, depois por meio da lei escrita, por meio dos profetas. E é lógico que entre anjos, lei e profetas, os anjos ganham uma proeminência pelo seu caráter prodigioso, esse caráter fantástico. Olha, o anjo desceu e falou com fulano, e trouxe essa palavra de Deus. Então, os Hebreus, no capítulo 1, ele estabelece a verdade de que nós que estamos agora, depois de Cristo, e no caso imediato, os hebreus que viviam agora, depois de Cristo, eles são privilegiados. Nós somos privilegiados com respeito à época, ao tempo em que nós vivemos, tempo esse em que o falar de Deus é o falar na sua mais, como eu posso colocar, é o falar de Deus na sua forma mais clara, de maneira explícita, revelada na pessoa do seu Filho, que é o Verbo, que é o Logos, que é a palavra. Então, diante desse privilégio, porque se você se considerar enquanto um privilegiado, e eu coloquei da seguinte maneira semana passada aqui, nós estamos num nível de privilégio tremendo. Porque se você considerar a sua pessoa, você próprio, hoje, no século 21, em relação a todos que vieram antes de nós, você vai encontrar, imagine só, de Adão a Abraão, de Adão até, vamos colocar, de Abraão até José. Todos eles não tinham a palavra de Deus do modo como nós a temos hoje. E de Moisés em diante, vem o povo de Israel, que já estava numa condição de privilégio em relação aos que vieram antes deles, porque agora eles tinham a lei escrita e tinham o falar dos profetas. Já não é um privilégio? E aí vem então a palavra encarnada que é Cristo. Os discípulos, portanto, que estavam com Cristo durante os dias da sua encarnação, da sua peregrinação aqui na terra, estavam numa condição de maior privilégio
que os que vieram antes, que tinham apenas a lei e os profetas. Estava ou não estava? Você percebe que as pessoas, de acordo com o que avançam no tempo, vão assumindo um privilégio, vão recebendo um privilégio em relação à revelação da palavra de Deus? Sim ou não? Por que os discípulos tinham maior privilégio que o próprio povo de Israel? Porque agora eles estão em contato com a palavra encarnada. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, veio a época dos apóstolos, em que o Espírito da verdade, por meio dos apóstolos, trouxe a plena revelação da verdade mediante as epístolas. Então, que privilégio da igreja. Que privilégio da igreja do primeiro século, que estava ali com os apóstolos diariamente, continuamente, ali sendo instruído nessa verdade, que agora estava num grau de revelação muito grande, superior. Agora, depois da igreja do primeiro século, vem a igreja do segundo século em diante, que já vai receber por escrito o Novo Testamento. Porque a igreja do primeiro século tinha os apóstolos, mas não tinha ainda em mãos o Novo Testamento consolidado como nós temos hoje, porque é o produto de um trabalho apostólico. Foi um legado que foi herdado pela igreja do segundo século em diante. E aí vem a igreja do segundo século, que começa agora a provar tudo aquilo que está no Novo Testamento. Nós temos a história da igreja do terceiro século, do quarto, do quinto, do décimo. Nós que estamos no finalzinho da história, nós temos não somente todo o Antigo Testamento, lei e profetas, temos o falar de Cristo nos evangelhos, o falar dos apóstolos nas epístolas, temos o Apocalipse, com uma revelação final da economia escatológica de Deus, e temos toda a experiência da igreja. Podemos ler a história da igreja hoje e fazer toda uma avaliação, uma crítica com respeito aos altos e baixos que a igreja sofreu ao longo da sua história. Então nós temos o testemunho histórico da igreja, nós temos o testemunho escrito dos apóstolos, ou seja, nós estamos em muito maior privilégio do que todos que vieram antes de nós, inclusive da própria igreja no seu primeiro estágio do primeiro século. Os irmãos entendem tal privilégio? Então, diante de tudo isso, é que o escritor aos Hebreus, então, vai trazer a exortação, a primeira exortação. Lógico, aqui ele está exortando os hebreus no primeiro século. Como nós temos que trazer esta palavra para nós hoje, não podemos deixá-la lá, então eu estou aqui ampliando esse privilégio desses irmãos que receberam essa carta no primeiro século, em relação a nós que temos muito maior privilégio no século que nós vivemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A exortação consiste em nos convidar a uma reação positiva. Ou seja, diante de tamanho privilégio, de tamanho conhecimento, e olha que nós hoje, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, podemos dizer que embora nós não detenhamos toda a verdade, porque isso não está para nós, para o homem, nós estaremos sempre em busca de compreender melhor a verdade, sempre. Nós somos seres eternamente inacabados, haja vista que a verdade é Deus e a vida eterna consiste em conhecer ao Senhor, portanto nós vamos conhecê-lo por toda a eternidade, sem nunca apreendê-lo plenamente. Então, o fato é que nós temos um grande conhecimento, a despeito de não sermos nós, não termos todo o conhecimento, mas esse ministério, sobretudo, pode falar que pela misericórdia de Deus, por pura graça de Deus, nós temos uma compreensão ampla da verdade. E não somente uma compreensão ampla, mas uma compreensão que está se ampliando a cada dia mais. Então, o privilégio é muito grande. Só que neste ponto, eu trago agora a minha exortação, aqui juntamente com a do escritor aos Hebreus, há um grande problema no século 21. E nós temos que considerar essas coisas. Porque me parece que quanto mais conhecimento as pessoas possuem acerca da verdade, parece que elas se tornam um pouco piores do que antes. Não deveria ser o contrário? Quanto mais a pessoa compreende a verdade, mais ela se torna uma pessoa melhor? Sim ou não? Mas ela deveria se dedicar, se entregar voluntariamente às coisas boas que se refere a Deus. O que nós temos visto em relação à verdade,
Não que você exatamente, eu exatamente, mas a maioria das pessoas, ao ouvirem as palavras de salvação, as palavras de libertação, a palavra da liberdade que temos em Cristo, as pessoas vão se tornando mais negligentes. E aí há um paradoxo, há um conflito, ou melhor, uma contradição. Porque antes de a pessoa ter a visão, a revelação da verdade, ela era escrava. Porque o que escraviza a pessoa é a ignorância. Lembra de João capítulo 8, versículo 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa ela é liberta quando conhece a verdade. O que significa que, por não conhecer a verdade, as pessoas são o quê? Escravas. São escravas da ilusão, escravas do engano, escravas do engodo, do sofisma, da mentira. E então, nesse tempo de cativeiro na mentira, as pessoas são extremamente fiéis. São extremamente devotas, elas se entregam, se dão. Inclusive, essa semana passada agora, conversando com alguns irmãos, teve uma pessoa que me falou assim: pastor, engraçado, porque que antigamente a gente sentia aquele desejo de fazer as coisas, de realizar, de cumprir, nós dávamos a nossa vida, e agora não tem mais nenhuma disposição. Sabe que não está faltando alguma coisa? Qual é a resposta para isso? E a pessoa falava isso no sentido de que ela pensava assim que, a despeito da verdade que nós temos, ainda falta algo para gerar o equilíbrio. Esse era o entendimento. E na ocasião eu não pude explicar, mas o fato é que o grande problema, o que muda entre uma pessoa escrava e a pessoa liberta, é exatamente isso. O escravo, ele tem toda uma disposição, porque existem alguns mecanismos de engano que o faz temer, que o faz desejar algo. Tudo é feito numa base ou do medo ou da barganha. Ou com medo de perder o que tem, seja o que for. Ou no desejo de alcançar alguma coisa que ainda não se conquistou. Ou seja, o homem é movido por interesses. Quando você descobre, e aí vem a verdade de Deus, que você é salvo pela graça, e que você nada fez e nada pode fazer para ser salvo. Você nada fez e nada pode fazer. Que você agora descobre que o diabo é uma serpente da cabeça esmagada, porque o Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Basta você considerar, se no Éden o homem caiu em razão da tentação da serpente, não é isso? E veio toda sorte de desgraça em razão da queda, e Deus prometeu: eu vou enviar o Salvador e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Uma vez que Cristo veio e esmagou a cabeça da serpente, o problema foi o quê? Resolvido. Aí você descobre que você não deve ter medo do diabo, você não deve ter medo de macumba, você não tem que ter medo de olho grande, de olho gordo, ou de superstições. Você não tem que ter medo do mês de agosto, nem de sexta-feira 13, nem de gato preto, nem de passar debaixo de escada. Você sabe que você agora foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Você vai descobrindo tudo isso. Aí agora falta aquela motivação anterior. Você perde todos os motivos para caminhar, para fazer o bem, para prosseguir, para amar, para ser uma pessoa diligente. Porque antes, toda a diligência era fruto dos interesses carnais. Quer ouvir uma coisa? A pessoa que passa a vida toda dando o dízimo, rigorosamente. Além do dízimo, ela ainda dava a oferta das primícias. Já ouviram falar? Que é pegar o seu salário, dividir por 30, quantos são os dias do mês, e pegar uma parte de 30 e entregar na mão do sacerdote, do pseudo-sacerdote, que é dele, as primícias. Fora o voto, o pacto, as campanhas, e fora tudo mais. A vida toda naquela escravidão. Aí, de repente, ela é liberta. Descobriu que, como diz o Tiago, o poeta Tiago, diz que os últimos gafanhotos da antiga aliança foram comidos por João Batista. E agora você descobre que não tem mais gafanhoto de maldição. Não tem mais gafanhoto.
Você agora descobre que cada um deve servir a Deus segundo o coração. E agora então eu descubro que eu sou incapaz de doar alguma coisa, ou mesmo de fazer um esforço movido pela minha fé, pelo amor, pela caridade. Aí eu descubro então que o que eu fazia antes não era fruto do Espírito, não era o poder do Espírito, era o quê? Eram os meus interesses, fossem eles, no caso, o medo de que os gafanhotos comessem a sua propriedade, ou o desejo de que eu dando, Deus vai abrir as janelas do céu e vai me encher da sua, ou então até mesmo o desejo de ser visto. Aí de repente, quando você descobre a verdade, acabou tudo, porque todos os interesses acabam, são tirados. Você agora se descobre que você é apenas um servo. Você descobre que a sua importância não está em você mesmo, mas naquele que é, porque você subsiste nele, e agora a glória é dele. E o pior, você vier para esse ministério, complica mais ainda. Como já aconteceu aqui algumas vezes, né? Já houve situações de vir aqui ao nosso ministério alguns deputados federais, em razão, época de campanha, eles aparecem geralmente, né? Aí vem, senta, aí fica ali, aí o culto acaba, a pessoa vai embora. Ninguém chamou, ninguém deu a palavra, deu o microfone, não bajulou, não falou, não pegou, não levantou, né? Bem, de todo modo, aí de repente a pessoa agora, ela se sente simplesmente como alguém que todo bem a ser feito deve ter uma motivação correta. Isso nos lembra o Evangelho de Jesus Cristo. Quando está escrito lá assim, Jesus diz assim, olha, quando vocês forem orar, olha a simplicidade do Evangelho. Quando vocês forem orar, vocês não orem como oram os fariseus e escribas. Mas ele não está falando da forma, nem das palavras usadas. Ele diz, porque os fariseus e escribas, quando eles oram, eles são movidos por um desejo de ser visto pelas pessoas. Por essa razão, eles oram em pé, nas praças, com as mãos erguidas, com a voz alta. Então, nada disso tem nenhum problema. Você pode orar na praça, se você quiser, com as mãos erguidas, em voz alta. O problema é que eles assim o faziam em razão do desejo de ser visto. Agora, então, vocês quando forem orar, vocês devem entrar para dentro do quarto e fechar a porta e orar em secreto. Aí eu pergunto para você, qual é a motivação de alguém entrar para o quarto e fechar a porta e orar sem que ninguém escute e ninguém saiba que você está orando? Qual é a motivação? Você não tem mais nenhuma motivação humana. Portanto, você não vai mais orar. Você perdeu suas motivações, a não ser que você construa agora uma nova visão de que a oração não é para o seu ego. A oração não é para que você ganhe uma imagem diante das pessoas de um bom crente, de um homem de Deus, de um homem cheio do poder. Você tem que construir agora uma visão de que a oração é uma necessidade de relacionamento com Deus. É uma necessidade porque nós somos dependentes de Deus. E quando eu oro, eu não informo a Deus qualquer coisa, porque Deus não precisa ser informado acerca dos meus problemas. Porque antes que a palavra saia da minha boca, Salmo 139, ele já a conhece. Porque ele, enquanto a palavra de Deus, ele perscruta não somente o meu ser, para saber das palavras que eu ainda não disse, como ele vai no mais profundo do meu ser, e ele discerne as motivações das minhas palavras que ainda não foram ditas. Não é forte isso? Ele me cerca por detrás e por diante, no amanhecer, no anoitecer. Se você for ao mais profundo do abismo, lá ele está. Então ele sabe de todo o teu ser, não somente das coisas objetivas e subjetivas, mas das intenções profundas. Ora, então por que eu oro? Se ele sabe tudo? Porque a minha oração é um ato de dependência de Deus. Quando eu oro, eu não estou informando a Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu estou recorrendo à fonte. Eu estou recorrendo à fonte. Eu coloco diante do Senhor todas as minhas ansiedades, porque é só o Senhor na minha vida, eu dependo do Senhor. A oração é um dos gestos mais claros e específicos
E é o gesto mais apropriado de demonstração de dependência de Deus. Só que agora, de repente, quando tudo aquilo me é tirado, eu fico pensando, eu não tenho mais motivação para orar. Aí você fala assim, está faltando poder nessa igreja. Mas é porque você está pensando naquela motivação que você tinha antes para orar. Você orava tanto, você ia para o monte, orava nas pedras, ajoelhado nas pedras, no frio, ficando dando volta no monte, 10, 20 voltas, uma vigília inteira. Você ficava rouco, gritando. Qual era a sua motivação? Por que agora você conhece a verdade e agora você não mais tem vontade de orar? Quando jejuar, disse Jesus, não fazeis como fazem os fariseus e escribas. Como é que eles fazem? Eles fazem para serem vistos. Eles saem de casa de manhã cedo, não lavam o rosto, não penteia o cabelo, fica lá, entristecido. Alguém pergunta assim, o que foi estar assim hoje? A fome. Mas por que você não vai comer? Jejuando. Estou de jejum. Ou seja, ele tinha que dizer algo para a pessoa falar assim, puxa, mas como o saduceu Gil, né? O saduceu Gil. Como esse homem é um homem de jejum, de oração. Aí ele ganha uma imagem, uma projeção. De repente, quando isso é tirado pelo poder da verdade, e agora o jejum se torna no Novo Testamento, não uma obrigatoriedade, não há mandamento algum no Novo Testamento sobre jejum, não há ordem divina que nós devemos jejuar, absolutamente. Pelo contrário, o jejum se torna uma reação espontânea de alguém que naquele momento, por alguma razão espiritual, ele não consegue simplesmente se banquetear. Jejum não é uma determinação. Amanhã eu vou jejuar, pessoal, amanhã estou jejuando, viu? Quem quiser jejuar comigo, pela igreja, tal. Isso não é jejum, isso é passar fome. É o contrário. Jesus disse, como podem jejuar os discípulos se o noivo está com eles? Supridos. Agora espere, quando o noivo for tirado, que eles se sentirem desamparados. Não que estivessem desamparados, mas sem a presença física do Cristo. Que eles virem as perseguições, que vieram as aflições, começaram a consumir seus corações. Aí eles jejuarão. O jejum será uma manifestação espontânea, automática de alguém que não consegue simplesmente se banquetear quando as coisas não vão bem. Não é um jejum da lei, é um jejum do Espírito. É voluntário, surge, é um encargo, é uma necessidade, é um gesto de dependência de Deus. Mas tirou a motivação? Ah, pastor, agora eu não tenho mais disposição de orar, nem de jejuar, ler a Bíblia muito menos, que coisa chata é ler Bíblia. Não, fala a verdade, pessoal. Hein? Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Já estou lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Quem é que gosta de ler a Bíblia todo? Aí passa o jogo do Brasil, não, desliga, eu estou lendo a Bíblia. O Brasil ganhou de 5-0 hoje, hein, pessoal? Hein? Imagina comigo. Coisa chata ler o livro de Amós. Você também tem que ser Amós. Agora eu não tenho mais disposição. E antes? Não, antes eu tinha que ler, eu tinha que decorar os versículos para citar na hora da pregação, do testemunho, para dar aquela imagem. Hoje não, hoje você lê para compreender a vontade de Deus para a sua vida. É alimento, discernimento, para você poder caminhar na verdade. Aí então a pessoa vai conhecendo a verdade e vai perdendo todas as motivações carnais. E aí se torna um crente negligente. Não consegue ofertar, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a palavra, não consegue congregar, pelas motivações, tudo em nome da graça. E aí, a Escritura fala exatamente o oposto. Por esta razão, importa que nos apeguemos com maior firmeza. Ou seja, é agora que nós devemos desenvolver uma atitude, uma ação e, sobretudo, uma reação, agora com fundamentos e com a disposição corretas. Nós temos que orar sobre isso, irmãos, o quanto precisamos começar a desenvolver uma disposição correta. Agora eu vou estender a minha mão para ajudar, não
Não para ser visto, não para ganhar galardão, nada disso, mas simplesmente porque eu consigo ver Deus no outro e então eu sirvo a Deus no outro. Aquele serviço a Deus, você ficar orando para cima e gritando, e Deus está lá em cima, eu estou servindo a Deus. Não, Deus é servido nos homens, nas pessoas. João é muito claro na sua primeira epístola acerca disso. Então, o apóstolo aqui, ele vai nos exortando para que você considere o privilégio. E então você tenha uma reação, você tenha uma atitude de ser agora muito mais vigoroso, sendo movido pelo poder da verdade e pelo poder do amor. Nenhuma outra força pode nos impulsionar se não for o poder da verdade e o poder do amor. Nenhuma força. E por essa razão, por esse motivo, muitas pessoas acabam desanimando de viver a verdade. Aí ficam pessoas piores do que antes, porque antes eram escravas, eram ativas escravas, mas não entendia nada. Agora a pessoa é liberta porque compreende muita coisa, não tem a disposição de servir a Deus com o seu coração, e agora nem é escravo e nem é liberto. Agora a pessoa perde todo o sentido, tudo perde o sentido. Fica ali, não sabe se vai, não sabe se vem, não se define, uma vida vazia, desprovida de significado, de sentido. Porque o escravo, pelo menos, ele tem um sentido, né? Ele está enganado, mas ele tem um objetivo, é ilusório? Mas é um objetivo ilusório. Ele está dando murro no vento? Tá, mas ele tem a ideia de que uma hora ele acerta a cara do vento. Pelo menos ele está pensando assim. Mas tem alguma coisa, está lutando. Já aqui do outro lado, a pessoa é liberta no sentido de que ela discerniu a verdade, mas não tem força de caminhar na verdade. E até eu costumo dizer o seguinte, que a verdade, ela precisa ser dita. Ela precisa ser dita. Entretanto, nem todos estão preparados para receber a verdade. Eu digo que a verdade pode matar, eventualmente. Eu me recordo ainda que há uns 20 anos, salvo engano, 16, isso, mais ou menos uns 20 anos, eu estava todo animado, servindo a Deus, numa nova disposição de fé, conheci a graça de Deus. Penso numa coisa maravilhosa que me contagiou. Aí, de repente, num grupo de irmãos assim, teve um irmão que me falou algo da Bíblia. E aí ele me falou, eu falei assim, não entendi o que o senhor disse. Aí ele repetiu. Eu falei, não, mas não estou entendendo, eu acho que não está certo o que está dizendo. Ele falou, não, quer ver que não está certo? Aí chamou o irmão fulano, Beltrano, chamou uns 4, 5. Aí todo mundo confirmou aquilo. Eu falei, então desse jeito para mim não dá não. Como assim? Não dou conta de servir a Deus com essas ideias, não. Eles falaram a verdade, só que naquele momento eu não tinha condição de compreender no coração. Aí eu me afastei daqueles irmãos, fiquei uns 30 dias morto, completamente morto. Até que Deus usou uma outra situação, uma pessoa me disse, antes da verdade você até que tinha força para caminhar. Agora, com a verdade, você não tem mais força para caminhar. Que verdade é essa que você tem, então? Aí machuca o ego da gente, não machuca? Não, vou retomar, calma aí. E aí eu fui atrás, fui compreendendo. De sorte, podemos ilustrar isso com a experiência do povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel do Egito. Tem coisa melhor do que ser liberto do Egito? 420 anos escravo no Egito. Agora, no deserto, livres, indo em direção à boa terra de Canaã, sem nenhum feitor, sem nenhum chicote, nenhuma ameaça. Mas agora eles diziam o quê? Moisés, nós preferimos voltar para o Egito. No Egito, tudo bem, nós éramos escravos, mas nós tínhamos carne, tínhamos os melões, as cebolas, os alhos, tinha comida boa. Agora, ficar aqui nesse deserto comendo maná, tem lógica. Ou seja, essas pessoas não tinham condição de serem livres. Não tinham condição nenhuma. Ou seja, tendo se libertado do Egito, continuavam escravas. De sorte que Deus não permitiu que elas entrassem na boa terra de Canaã. Não foi isso? Não é a experiência que mostra? Então, é preciso, queridos, que nós, ao ouvirmos as verdades, nós nos apropriemos delas simplesmente porque elas são a verdade ou são uma expressão
da verdade. Essa verdade tem que entrar em nós e nos libertar, primeiramente, de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso ego, daquilo que outrora nos motivava, para então podermos caminhar. E aí vem a exortação no versículo 2 e 3, quando o apóstolo, nós já falamos semana passada, ele diz que se os antigos, eles receberam o justo castigo, isso foi explicado a semana passada claramente, não que Deus os tivesse castigado diretamente, mas que eles receberam a justa punição enquanto resultado do que eles fizeram, porque o juízo de Deus, ele é passivo, ele acontece na passividade divina, quando Deus simplesmente os entrega para que eles sofram, então, as consequências dos seus próprios atos. Agora, imagine nós, se nós negligenciarmos essa palavra. Será que nós não vamos colher o fruto da nossa negligência? É isso que nós temos que perceber. Isso não pode servir de ameaça. Você não pode se sentir neste momento constrangido. Essa palavra é a palavra de ameaça, ou seja, se eu não fizer, o que vai acontecer comigo? Não, ninguém está ameaçando, nem Deus está ameaçando, ninguém, nem a palavra, nem eu, nem ninguém. A questão é aquela palavra que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando diz aquilo que o homem semear. Isso faz parte da nossa consciência. Você tem que saber que tudo que você fala, que tudo que você faz, que tudo que você desenvolve, que tudo que você executa, vai gerar frutos. E o fruto será exatamente da mesma natureza da semente que foi plantada. Então, se nós plantamos negligência, nós não podemos colher uma vida vitoriosa. Nós podemos nos iludir achando que, porque conhecemos a verdade, podemos nós viver como nós bem quisermos. E aí vem um argumento do apóstolo, eu quero agora mudar o assunto um pouquinho, porque ele diz aqui no versículo 3 assim, olha na sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então ele diz que essa salvação, essa palavra de salvação, essa palavra da graça, porque essa palavra de salvação pela graça, ela nos vem claramente na pessoa de Cristo. É Cristo quem traz aos homens a graça e a verdade. Lembra de João capítulo 1, versículo 17? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, essa salvação, essa palavra de salvação, essa palavra revelada, foi-nos anunciada primeiramente, como diz o texto, né? Inicialmente pelo Senhor. O próprio Cristo, ele declarou essas palavras de salvação. Ele próprio trouxe essas palavras de salvação. Cuidado para que você não se confunda quando diz como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, e você ficar pensando numa salvação escatológica, em dois sentidos, né? Os cristãos pensam a salvação simplesmente enquanto escatológica, do ponto de vista do passado, como do futuro. Pastor, mas se é do ponto de vista passado, como é que pode ser escatológico? É porque a primeira vinda de Cristo, no tempo que ele morreu na cruz do Calvário, aquele era um momento escatológico para os que viveram antes dele. As pessoas que viveram antes de Cristo olhavam para o fim do tempo, quando o Messias viria. E o Messias veio. Naquele momento, como diz, na plenitude do tempo. Só que ele não veio para reinar, ele veio para morrer. Então o tempo da morte de Cristo foi um tempo escatológico. Não para nós é passado. Mas para aqueles que viveram antes, era o clímax do tempo. A dispensação da plenitude do tempo. Conforme diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então, os cristãos olham para aquele tempo escatológico da morte de Cristo, crendo na morte histórica de Cristo, e agora aguardam a segunda vinda do ponto de vista também escatológico, futuro. Seria a salvação de Deus dois momentos escatológicos? Seria a grande salvação de Deus o que ele fez na cruz e o que ele fará quando voltar? Que grande salvação é essa a que se refere o texto? Que foi anunciada inicialmente pelo Senhor. E aí está o meu desafio a você que gosta de compreender as coisas de Deus. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atente para todas as palavras de Cristo, as que ele proferiu.
Porque se foi, essa grande salvação foi anunciada, então ele proclamou, não foi? Foi anunciada pelo Senhor, e você não encontrará ali jamais nenhum tipo de salvação meramente de um ponto de vista escatológico. É uma salvação, quando Cristo fala, que se opera no espírito humano, na alma humana, no coração humano. Tudo o que Cristo disse trata-se de algo interior, desde o despertamento da visão espiritual para aquilo que de fato tem valor, até para que aquilo que se viu se concretize no coração. Jesus falou certa vez assim, olha, o reino de Deus, ou que seja o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então começa daí. O campo é o quê? O que o campo significa nas parábolas de Cristo? Mateus 13:38. O campo é o mundo. Então ele diz que o reino dos céus é como um tesouro. Não é um tesouro? Escondido aonde? No campo, no mundo. Ou seja, esse reino dos céus, ele não está lá numa cidade distante, num país distante, na lua, não, está aqui. Mas que quando alguém encontra esse tesouro e tem ciência desse tesouro, o que ele faz? Aí vem a visão. Nasce de uma visão. Olha, o reino de Deus está aqui disponível. Então ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquele campo em razão daquele tesouro. Fala de uma disposição de um coração que descobriu o reino de Deus existe. Há um reino. Só que esse reino está o quê? Escondido. O reino de Deus existe. Só que os homens não podem vê-lo. Tudo que os homens podem ver é o quê? É o reino das trevas, que se materializa no reino dos homens. Me recordo quando os discípulos discutiam entre si qual deles era o maior no reino de Deus. Quando eles estavam a caminho ali para o cenáculo para fazerem ali a Páscoa, né, a última Páscoa, e eles discutiam quem era o maior. Jesus então disse para eles assim, veja, o maior no reino do meu Pai é aquele que serve. Aí Jesus disse, mas assim não é no reino dos homens. Ele coloca claramente como que o reino dos homens, que é uma materialização do reino das trevas, porque o reino dos homens nada mais é do que o coração do homem que se impõe um sobre o outro, com violência, na busca da sua auto e própria realização, com egoísmo, com avareza, com inveja. Então, quando o homem descobre o reino dos céus, e aí aqui vale a pena perguntar para os irmãos, você já encontrou o tesouro escondido? Não precisa responder não. Não, já encontrei o tesouro escondido. Não, não é isso. Encontrar o tesouro escondido significa que você teve uma percepção do reino de Deus aqui. E que você agora, por ter essa percepção, e somente por isso, você agora tem uma disposição de comprar o campo, de adquirir aquele tesouro. É o caso daquele homem que procurava ou negociava boas pérolas. Tendo ele encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha. Daí você entende que é uma questão orgânica de você encontrar aquilo que não está aos olhos das pessoas, gerar uma disposição e um desejo. Este reino eu desejo. Eu desejo esse reino. Eu quero esse reino dos céus para mim. E então agora Jesus começa a dizer um tanto de outras parábolas que vai falando acerca do coração do homem, do coração do homem, do coração do homem. A tão grande salvação, portanto, é a salvação que se opera dentro de nós. Tudo bem, haverá um tempo escatológico? Sim, acredito que sim. Verdade, senão não acabaria nunca, ficava um ciclo vicioso. Haverá a segunda vinda de Cristo? Ok, haverá a segunda vinda de Cristo. A manifestação do reino milenar, tudo isso ocorrerá conforme a Escritura. Entretanto, você não pode esperar que esse dia chegue para que você então sofra uma mudança, como dizem os cristãos pentecostais, num piscar de olhos seremos transformados. Lógico, isso é um texto bíblico, do piscar de olhos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53, 54, 55, 56. Ali fala da transformação do corpo.
Um corpo corruptível no corpo incorruptível. Agora, esse coraçãozinho nosso, que carece de mudanças, e olha que é difícil, né, irmãos? Fala a verdade. Para você entender o quanto o coração do homem é complicado, basta você morar com uma pessoa 1 ano. 1 ano, do lado assim dela, direitinho. Da pessoa, né? Eu falo dela, da pessoa. Aí você vai, engraçado, como as pessoas são desse jeito. Faça uma viagem de 7 dias com 3 famílias. Pastor Moisés, eu já fiz viagem com ele e outras 2 famílias. Tem nada a ver, Pastor Moisés. Nada a ver. Ou seja, tem tudo a ver e tem nada a ver. Tem nada a ver, não tem nada pessoal. Mas você vai vendo as coisas, as pessoas, os comportamentos, os gostos. Primeiro dia está rindo, segundo dia está sério, terceiro dia está trombudo. Primeiro dia está e tal. Segundo dia está assim. Terceiro dia está assim. No último dia, pensa numa agonia. Doido para chegar em casa, se livrar da turma. Ai. Tá louco. Mas sem dizer que, da parte dos outros, eles veem em nós a mesma coisa. Não é? Não é unilateral, é todo mundo no mesmo barco. A gente vê que nós somos esquisitos. Aí o casal, coitado, eles vivem a vida toda, muitas vezes, porque tem que viver. Vai fazer o quê? Vai morrer? Não vai morrer. Se largar aqui e pegar outro lá, vai ficar do mesmo jeito. O problema não é o casamento, é você. É a pessoa. Casamento, na verdade, não existe, é impalpável. São pessoas, portanto, que se unem, aí dá-se o nome de casamento. Mas o problema, o casamento é sempre pessoas. São 2 pessoas, portanto, o problema somos nós mesmos. Os irmãos concordam comigo ou não? Aí Cristo vai dar grande salvação que se opera no homem. O homem, ele precisa dessa salvação. E nós vivemos na era da graça, na era do Espírito, na era da realidade. Nós vivemos num tempo privilegiado. Então essa grande salvação ela foi anunciada primeiramente por Cristo. Então eu disse para os irmãos, desafiei os irmãos a lerem os evangelhos para saber qual foi a salvação que Cristo anunciou. Leia para os irmãos verem. E ele vai dizer ao longo de todo o seu falar, ele não vai absolutamente negar um aspecto, um tempo escatológico, vamos falar de Cristo, porém ele fala continuamente acerca de uma salvação que se opera dentro do homem agora, hoje. Não é amanhã, na semana que vem, é todo dia, o dia que se chama hoje. Portanto, aí ele continua dizendo, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi no depois confirmada pelos que a ouviram. Agora fala do falar dos apóstolos. Então nós temos o falar de Cristo, que é essa palavra áurea, essa palavra, essa chave hermenêutica da vontade de Deus. Em seguida vieram os apóstolos, não com uma nova palavra, mas com uma confirmação da palavra que é Cristo. Cristo é a palavra, ele é a palavra final, palavra máxima. Ninguém pode falar absolutamente nada depois de Cristo. Nada que modifique o falar de Cristo. Nada que altere o falar de Cristo, alterar no sentido qualitativo, não quantitativo. Evidentemente que as epístolas, elas são um aumento quantitativo do falar de Cristo. Mas não é um aumento qualitativo. A qualidade do falar apostólico é, na verdade, uma confirmação do falar de Cristo. É por isso que ao lermos as epístolas, precisamos atentar para o real significado do que eles dizem. Como diz o texto, que foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Temos Cristo, a palavra encarnada, agora temos aqueles que ouviram o próprio Cristo falar diretamente. São as testemunhas, são os apóstolos. Os apóstolos que a Bíblia vai chamar de apóstolos do Cordeiro. Há uma discussão em torno dessa questão de apóstolo que eu nunca vi, que não cessa nunca. Eu não sei qual é o motivo de tanta discussão. A Bíblia é clara, quando se trata acerca de Cristo, ele é o apóstolo. Hebreus 3, primeiro. Basta que você leia. Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele é o apóstolo da nossa confissão. E isso não é rebaixar Cristo, não, pelo contrário, isso é entender a missão de Cristo. O apóstolo é enviado. O Pai enviou seu Filho ao mundo. As palavras que Cristo falou
a doutrina que ele trouxe, como está em João capítulo 7, versículo 15, 16 e 17, a doutrina era do Pai. Ele foi o meio pelo qual a palavra de Deus veio ao mundo. Por isso ele é o apóstolo, é o enviado. Perfeito? Agora, o Senhor, ele traz para si 12 testemunhas. Aqueles que viveram com Cristo, que ouviram a Cristo, que tocaram a Cristo, que contemplaram a Cristo, que receberam diretamente dele esse falar, que são os apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos do Cordeiro. Por que 12? E não 13, nem 14, nem 15. Os apóstolos do Cordeiro são apenas 12, porque em Apocalipse, capítulo 21, faz menção aos 12 fundamentos da Nova Jerusalém, que estão, ou nos quais estão escritos, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Acabou. São 12 testemunhas dele. Agora, afora esses 12, você vai encontrar abundantemente no livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas, muitos outros apóstolos. Você vai encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 14, quando está ali Paulo e Barnabé pregando numa cidade pagã. O texto lá é claro, que quando aquelas pessoas ouviram os apóstolos, vírgula, Paulo e Barnabé, vírgula. Ou seja, Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos. Paulo faz parte dos 12, mas Barnabé não faz. Mas Barnabé era apóstolo. Por que não era apóstolo? E a prova maior está em Atos capítulo 13. Separai-me agora Saulo, ou Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eles são enviados. Ou não são enviados juntos? Se é enviado, é apóstolo. Depois vai encontrar em Romanos 16, Andrônico e Júnias, um casal de apóstolos. Mas qual a importância disso? Nenhuma. No sentido de que a importância está nos 12 apóstolos enquanto testemunhas oculares. Os demais apóstolos, para fazer uma certa distinção de que eles não têm autoridade alguma no sentido do estabelecimento da verdade, poderíamos chamar informalmente os apóstolos da igreja. Quando a igreja envia, vamos enviar o João Batista lá para o Amazonas, vamos? Ele será um apóstolo. Então agora o João Batista é apóstolo? Sim, é um enviado, a igreja enviou o João Batista. Se ele é enviado, é um apóstolo. Nesse sentido de ser aquele que vai levando a mensagem de um outro. Não terá ele, certamente, autoridade de estabelecimento de verdades. Não, mas será um apóstolo. Então, um pouco para que a discussão toda? Agora, no que diz respeito a Hebreus 2, aqui fala claramente dessa linha, ou que seja, desse fio condutor da verdade. Cristo enquanto o falar final de Deus. Olha o fio condutor. Deus começou a falar por meio de anjos, por meio da lei, por meio dos profetas. Ou seja, antes de Cristo, nós temos Deus falando. Só que esse falar do passado, ele perde totalmente a sua significância quando vem o Cristo encarnado. Porque o Cristo encarnado, ele vai não somente corporificar, substantificar aquele falar anterior nele, como ele vai explicar esse falar. Ou seja, é por meio de Cristo e somente por meio de Cristo que eu conheço o Pai. Só que agora essa verdade também passa para aqueles que ouviram diretamente de Cristo, são os apóstolos. E aqui ela se esgota enquanto autoridade do falar divino. Aí veja, versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. E aqui nós vamos nos lembrar daquele texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e eu vou gastar os últimos minutos que nós temos, esses últimos 40 minutos, para falar mais uma vez acerca desse texto. Para que os irmãos descansem no coração em relação a esse texto. Porque, infelizmente, o cristianismo ele é um pouco místico. Os cristãos são um pouco místicos. Eles estão sempre em busca de alguma realização miraculosa. Sabe aquela sedução pelo mistério? Aquela sedução em ver alguma coisa acontecendo? Aquela irmã que ora e tira tripa para fora do outro, troca coração. A irmã leva de casa um coração de boi, gente. Coração de boi desse tamanho.
para depois fingir uma cirurgia espiritual, como um suposto milagre, coloca o coração à frente das pessoas. Está todo mundo ouvindo o coração de boi, mas está todo mundo cego e não pode enxergar o coração de boi, achando que é um câncer, um tumor, uma coisa. Isso é sedutor. Querer ver uma sombra, um arrepio. Vocês viram que o templo tremeu? Quem sentiu agora? Ninguém sentiu? Aí o outro fala assim, aí o do lado fala assim, tremeu, o outro tremeu. Aí você não viu que tremeu nada, você fala assim, deve ter tremido. Aí você agora está com o olho arregalado na expectativa de vê-lo tremer novamente. A história... Essa é verdade. É aquela história das vestes invisíveis do rei, né? Isso passou um tempo desse também no Chapolin, Colorado, quando roubaram o tecido de se fazer a veste do rei. Então, imagine só, se o alfaiate deixou que roubasse o tecido real, o que ele não iria sofrer? Talvez o rei mandaria matá-lo, né? Aí no desespero dele aparece o Chapolin Colorado para trazer a solução. Qual a solução? Não, você agora vai fazer uma veste para o rei com um tecido especial. O tecido que só os inteligentes veem. É um tecido invisível. A sua inteligência te levará a ver o tecido, mas se você não for inteligente, você não verá o tecido. Aí lá vai o alfaiate levar para o rei o tecido e fala, olha, esse tecido, aí vai desenrolando o tecido, ó. Só veem os inteligentes. O que o rei fala? Muito bonita essa cor azul, né? Porque ele não pode se passar por burro, ignorante. E assim vai seduzindo todo mundo, e todo mundo, daqui a pouco costurou a veste, o rei vestiu a veste, lá peladão, e todo mundo dizia, mas como ficou lindo, como caiu bem no rei, como que tem uma caída, a costura bem feita, tem que aparecer um menino, porque menino velho, ou menino bêbado e louco, fala sempre a verdade. Foi menino, foi louco, ou foi bêbado, não cai nessa onda. Porque os verdadeiros loucos e embriagados são os que pensam que não são. Aí aparece um menino para dizer, o rei está pelado. Aí o outro olha e fala, pai, o menino não está certo mesmo? Você está vendo? Não, estou vendo não. Aí começa a cair as massas, aí daqui a pouco está lá o rei, igual um bobão. Bem, por todos os efeitos, as pessoas querem, na verdade, essa questão do milagre, do prodígio, querem ver algo. E enquanto as pessoas estão atrás de ver alguma coisa, de tocar alguma coisa, de um cego enxergar, um paralítico andar, um morto ressuscitar, enquanto isso, as pessoas continuam se mordendo umas às outras. A nossa vida continua se destruindo. Nós somos cada vez menos humanos, em nome de um crescimento intelectual, crescimento econômico, tecnológico. O mundo está aí se destruindo, e aí os países aí brigando, as nações brigando para saber quem é que vai reduzir a sua produção, ou vai modificar, não sei bem os termos técnicos, né? Lutando. Ninguém está interessado em preservar planeta, coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque daqui a quantos anos o planeta vai deixar de existir? Se a gente continuar nesse mesmo ritmo. Nós não vamos estar aqui mesmo. Quem vai estar aí são os outros. Ninguém está preocupado com nada. Então, essa questão do milagre, do prodígio, que é uma veia muito forte dentro do cristianismo, sobretudo do século XX, que é o movimento pentecostal, isso tem seduzido muita gente, que acaba encontrando textos na Bíblia que parecem apoiá-lo, ou apoiar essa ideia. E nós temos que ler a Escritura e compreender qual é o verdadeiro significado e sentido dos milagres. Os milagres possuem sentido e significado. Senão a gente vai ficar seduzido por isso. E o pior, uns vão achar que está ocorrendo milagre sem estar, mas ele estando seduzido para ele estar bom. Outros vão dizer, não, aqui não tem milagre, eu não posso ficar. E no final não tem milagre nenhum, em lugar algum. Ainda que os milagres de Deus ocorram, mas não como um meio de massificar pessoas. Deus cura, obviamente. Ele é a cura. Como é que ele não curaria? Agora, a cura de Deus se opera nos corações que creem.
daqueles que se aproximam dessa fonte de cura. Maravilha. Mas em nenhum momento você vai encontrar na Escritura, nem no Antigo, nem no Novo, nenhum profeta genuinamente divino se promovendo ou promovendo nenhum sistema em nome de Deus por meio de milagres. Aqueles que usam os supostos milagres para promover a si mesmo e a sua empresa, certamente não pode estar fazendo aquilo por Deus de fato. Porque o próprio Cristo curava e dizia, não diga a ninguém. Vai lá, proceda de acordo com o ritual do templo e glorifique a Deus. Né? Olha, mas por que Cristo fazia milagres públicos então? Aqui está o grande detalhe. E por que os apóstolos também fizeram milagres públicos? Então, olhe para Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Vou começar depois aí de tão grande salvação, tá? A qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós temos o falar de Cristo. 2, a confirmação do falar de Cristo. 3, dando Deus testemunho. É o terceiro ponto. O testemunho de Deus. O Filho falou, os apóstolos confirmaram, e Deus, o Pai, deu testemunho, dizendo que o Filho falou é verdade. E o que os apóstolos estão falando também é verdade. Olha, mas como Deus poderia dar esse testemunho? Você está pregando a palavra, né? Pregando a palavra. Estou me referindo aos apóstolos, tá, irmãos? E agora, como é que eu sei que os apóstolos falam a verdade? Eles diziam, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu pergunto, e como é que você pode me provar isso? Não, mas eu vi o Cristo ressuscitado. Não, você viu, mas não tem uma prova? Não tem que ter uma prova ou não? Ou eu vou sair acreditando em tudo que o pessoal fala por aí? Era a hora que Deus intervinha e dava um testemunho. Como que dissesse, olha, o que ele está dizendo é a verdade. Olha o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Com eles quem? Sim, os apóstolos, de acordo com o texto. Dando Deus testemunho juntamente com aqueles que ouviram a palavra diretamente de Cristo, não é isso? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então é dito que os prodígios realizados pelos apóstolos eram o testemunho de Deus, confirmando a palavra apostólica. E é isso que se encontra exatamente em Marcos. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então havia um certo descrédito. Os próprios discípulos desacreditavam da mensagem. Os apóstolos, de fato. E mesmo tendo visto, eles ficavam naquela ideia, será que nós vimos mesmo? Ou não foi uma visagem, uma coisa? Não foi o nosso desejo de vê-lo? Versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham já visto ressuscitado. Jesus então reprova a incredulidade de quem? Dos 11. Os apóstolos, eles estavam incrédulos. E por incrível que pareça, não pense você que porque Cristo apareceu para eles e os reprovou, né? Não pense você que a incredulidade acabou de repente. Incredulidade é uma coisa que não se destrói com uma mera revelação imediata ou pontual. Porque a incredulidade, ela é fruto de uma consciência caída que é sedimentada ao longo de muitos e muitos dias e tempos e anos. Algo que fica ali dentro impregnado. Os irmãos podem, por exemplo, Pedro viu Cristo ressuscitado, conversou com Cristo ressuscitado, ele comeu com Cristo ressuscitado, e ele ouviu as palavras de Cristo ressuscitado dizendo assim, olha, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. Estava muito claro, Pedro, Tiago, João. Para quem foi que Cristo disse, ide fazer discípulos? Não foi para os apóstolos ali? Imediatamente, está aqui, ó.
censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não lhe deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo. Não foi aos 11? Alguém aqui, porventura, consegue entender isso? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu tenho o mundo e tenho toda criatura. Isso é claro para os irmãos ou não? Eu pergunto, e os apóstolos foram pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura? Eles ficaram em Jerusalém numa boa. Pregavam em Jerusalém, reuniam em Jerusalém, partiam o pão de Jerusalém, numa boa. Aí chegou um momento que a Bíblia diz: o que eles estavam? Eles tinham paz em Jerusalém. O que nós vamos sair pregando o evangelho em todo mundo? Por isso no capítulo 7 de Atos, temos que ler a Bíblia com atenção. É dito que com a morte de Estevão, capítulo 8 de Atos, com a morte de Estevão, suscitou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ou seja, foi Deus quem permitiu que ocorresse essa perseguição em Jerusalém para que os crentes fugissem, saíssem de Jerusalém. Aí eles saíram. E os apóstolos ficaram em Jerusalém. E os crentes saíram pregando o evangelho. Aí depois foi Filipe, em Atos 8. Mas não era apóstolo. Tiveram que mandar chamar Pedro e João: vem cá, vem para cá. Capítulo 10 de Atos. Pedro só vai pregar em Cesareia porque ele recebe uma ordem de Deus direta. Você vai pregar na casa de Cornélio. Aí veio uma visão, um lençol, os bichos, a ordem mata e come, a resistência de Pedro: eu nunca comi bicho imundo. Não julgue imundo aquilo que Deus santificou. Aquilo era uma referência aos gentios: ide por todo o mundo. E ele foi, mas foi com medo, foi preocupado. Eu vou dizer só algumas coisas, bem pouquinho, não vou dizer tudo também não, porque, afinal de contas, né? Aí estava lá, diz a Bíblia, falava Pedro ainda, no meio do seu discurso, quando caiu o Espírito Santo sobre o povo. Pum! O que foi isso? Aí isso foi a salvação para Pedro. Bem, vocês viram que eu não orei por ninguém? E não invoquei o Espírito Santo para ninguém. Eu não tenho culpa, ele desceu porque ele quis. Isso é um problema dele. Se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, desceu, eu tenho culpa? Foi o argumento dele. Quando voltou para Jerusalém, ele voltava ensaiando. Eu vou dizer assim, assim, assim. Não tenho culpa, vamos perguntar para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo desceu sobre eles, eu não poderia negar a água do batismo, né, pessoal? E o problema é que ele voltou para Jerusalém e encontrou mais resistência de quem? Dos apóstolos. Os irmãos entendem isso? Então tudo isso demonstra o quê? Uma certa resistência. Que é sinal de quê? De credulidade ou de incredulidade? De não conceber claramente essas coisas. Pastor, você está falando mal dos apóstolos? Não, a Bíblia fala claramente da natureza humana dos apóstolos e de todos nós. Os apóstolos foram grandes homens de Deus, abençoados, com as suas falhas, suas dificuldades. Como todos nós temos. Temos que endeusar ninguém, absolutamente, mas saber reconhecer aquilo que é de Deus mediante aqueles homens e saber olhar para as fraquezas e aprender com as fraquezas uns dos outros também. Os irmãos entendem isso? De sorte, então, que aqui diz que Jesus, aparecendo aos 11, censurou-lhes a incredulidade do coração. E ao censurar a incredulidade, no 15, e disse-lhes. O que ele fez? Ele censurou e disse. Os irmãos conseguem ver que tem uma relação ou não? Vocês precisam de deixar essa incredulidade. Precisam crer verdadeiramente, cabalmente. Crer não pode ter reservas. Ou você crer ou você não crer. Ou você ver ou você não ver. Em seguida diz, então, agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, mas o Senhor quer que agora que nós saiamos pelo mundo inteiro, pregando, confirmando a tua palavra que tu mesmo disseste a nós, falando para as pessoas de outras nações? Aí Jesus disse,
16. Quem crer e for batizado será salvo. Uma referência àqueles que crerão na mensagem do evangelho pregado pelos apóstolos. Quem, porém, não crer será condenado. 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aqui reside nesse ponto aqui uma questão, porque a leitura superficial, a leitura mediana, é aquela que ao chegar nesse ponto as pessoas pensam, se quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem na palavra do evangelho. Aí eu pergunto aqui para vocês, quantos aqui de vocês creram no evangelho? 4 pessoas, muito bem. Então, só para aquele que crer no evangelho. Imagine você comigo, essas palavras aqui, ó. Esses sinais hão de acompanhar vocês aí, ó, que creem no evangelho, desde que vocês creiam de fato. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem disse isso aqui? É mentiroso? Hã? Vocês creem no evangelho? Vocês realizam isso aqui? Não, é porque tem um homem lá na televisão do chapéu que ele faz cura. Não, aqui não diz que o homem do chapéu faria. Quem crer? Você crê? Se você não faz, então você não crê. Vamos ficar com o texto? Vamos parar de questionar? Vamos ficar com o texto? Quem crê será salvo. E os sinais seguirão os que creem. Você crê, é salvo. Então os sinais te seguem. Tá certo? Você pega em serpente? Você morre de medo de cobra? Não pode ver uma minhoca que está com medo. Então você não deve crer. Você, quando coloca a mão sobre o enfermo, eles ficam curados? Pastor, já curei alguém. Não é se curou alguém, eventualmente, que diz, se impuserem, a condição é, coloca a mão. Irmãos, no nosso ministério, nós já buscamos isso muitas vezes. No início do ministério, nós líamos claramente, se impuserem. Então, basta colocar a mão. Aí nós colocávamos a mão, em obediência, coloca a mão, irmão. Colocava, oramos. E agora? Pastor, isso é muita incredulidade sua. Minha não, sua. Porque você mesmo, sem ver nada, acredita. Você nunca curou ninguém, mas você continua acreditando. Bem, se o texto diz que se você crê, consequentemente os sinais seguem a você, então de duas uma. Ou os sinais te seguem, e aí estará aprovado o texto, ou então você não crer, por isso ele não se cumpre na sua vida, e portanto você não deve ser salvo, inclusive, ou em terceiro lugar, você crê, só que quem disse isso é um mentiroso. Ele prometeu, e ele não cumpriu. Qual é a sua resposta? Ou surge a quarta hipótese, né? Que seria, no caso, não uma hipótese, mas a verdade do texto, quando vai nos mostrar que esses sinais seguem não aqueles que crerão na mensagem pregada pelos apóstolos, mas quando diz ide, esse ide é um ide apostólico. Só que até esse ide apostólico, meu querido irmão, você está corretíssimo na sua colocação, até esse ide é compreendido como se fosse para todo mundo. E por que então que você não vai por todo mundo?
Não é porque eu oferto para ir para os missionários. Não, é para você ir. Não diz ofertai aos missionários. Ide pressupõe, sai do seu lugar, sai da sua cidade, sai do seu estado, sai da sua nação, vai a outros povos. Para os crentes que estão me ouvindo agora e que me ouvirão depois aqui pela internet, simples, se você insiste que o ide é para você, então primeiramente obedeça. Vá a todo mundo, em primeiro lugar. Segundo, leve consigo os sinais e os opere. E pregue a palavra. Agora, nem o indivíduo vai, nem prega a palavra e nem tem sinal nenhum. Então a Bíblia fica uma coisa muito fajuta, porque é uma coisa meramente ilusória, no plano do pensamento, nada concreto. Agora, esse ide é aos apóstolos. Ide por todo o mundo. Ele disse isso aos 11, versículo 14. Disse aos 11, ide por todo o mundo. E uma vez que esse ide pressupõe um deslocamento e um movimento, o versículo 17 diz, estes sinais hão de acompanhar. Algo só pode acompanhar aquilo que está em movimento. Ide. E quando vocês forem, os sinais hão de acompanhar a vocês por onde quer que vocês forem pregar a palavra. O sinal vai acompanhando, ó. O pregador, o apóstolo. Quando os apóstolos iam, quando Paulo ia de um lugar para o outro, lá estavam com ele os sinais acompanhando. De modo que os apóstolos, eles tinham essa... podemos usar um termo bíblico, eles tinham essa chancela divina. Irmão, se Deus falar vai, Ele garante. Ele garante. Essa pregação não é de incredulidade. Eu ia para fazer isso, pastor, é muito incrédulo. Não crê que Deus pode realizar. Eu não estou dizendo que Deus não pode. Estou dizendo que você não pode insistir numa coisa ilusória, falsa da sua cabeça, quando o próprio Deus não disse isso. Então, quando Deus ordena ide, pode ir. Se ele ordenar. Esse negócio que a semana passada, domingo passado, teve um irmão, pastor, vem cá. Você falava e saía fogo da sua boca. Eu falei, glória a Deus, pelo fogo que saia da boca. Tomara que seja um fogo sadio, um fogo de Deus. E tem mais, dentro de pouco tempo, você vai para os Estados Unidos. Eu falei, é provável, nós estamos cheios de irmãos dos Estados Unidos nossos, daqui lá. Deve ter uns 20 já, de volta à palavra lá. Fora os outros que acompanham. Tem uma irmã que tem 50 pessoas aguardando uma conferência lá. É fácil que eu vá mesmo, de fato. Não duvidando disso. Né? Mas a questão é, eu agora vou sair comprando passagem para os Estados Unidos, porque Deus falou? Eu vou sair, agora eu vou tirar o passaporte, vou comprar uma passagem e vou ligar para ele, eu estou indo para aí porque Deus está mandando. Não. Se Deus vai levar, Ele vai levar. Não vai levar? Então Ele vai promover todos os meios. Seja para os Estados Unidos, para a África, para onde for, não importa. Nós não podemos simplesmente proceder em nome de Deus. Ah, porque Deus usou a irmã fulano, então eu vou. Para com isso. Eu já vi gente com profundos problemas de casamento. Porque a profeta, entre aspas, disse, Deus ordena que vocês se casem. Ah, Deus está ordenando, vamos casar. Casaram. Pensa na situação agora. Pensa. Não, é porque o diabo está furioso. Que diabo que está furioso? Vocês são dois, um demônio e um satanás. Aí quer culpar o diabo. Não, quer culpar o diabo. O marido trai a esposa. Não, foi o diabo. Não fui eu. A mulher não lava, não passa, não cozinha. Quer ficar o dia todinho com a bolsa do lado, andando na rua, de carro. Não cuida dos meninos. O marido fica bravo. Não, o diabo está furioso. O diabo está furioso. Não é estranho, tudo é muito estranho. Isso não nega que o diabo seja um ser que exista no universo. Nada a ver. E lógico que, nesse sentido, está certo. É a natureza do capeta no seu coração que se manifesta deste modo. Mas é você, contaminado, é você.
usado. Mas é porque a irmãzinha mandou. O pastor, o homem de Deus, disse que esse casamento é de Deus. Não existe casamento de Deus e do diabo. Existem pessoas certas para pessoas certas. Quando você for escolher alguém para se casar, procure pessoas que têm as características certas. Conheça a pessoa antes de se casar. Aí você vai ter a pessoa certa. Não pode ser certo demais, não, mas mais ou menos. Vai dar para viver. Amenizar um pouco a situação. A eles. Não foi para mim, não. E nem a mim foi boa. Glória a Deus por isso, não foi a mim. Se fosse para mim, eu estaria errado, porque eu não saí para lugar nenhum. Bem, disse o Senhor então aos apóstolos: quando o Senhor ordena, o Senhor garante. Ele garante. Olha aqui um texto interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia. Não desmarque Marcos, não, que nós vamos voltar para cá já, tá, amados? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Você não sabe que o apóstolo Paulo teve muito problema com falsos apóstolos, né? Que ia destruindo a obra que ele fazia. A ponto de a própria igreja de Corinto chegar a um ponto de não aceitar o apostolado de Paulo em detrimento ao apostolado dos falsos apóstolos. Olha o versículo 11 e 12 o que diz. Tenho me tornado insensato, disse o apóstolo Paulo. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós. Porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, foram apresentadas por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Olha, as credenciais de um apóstolo. O apóstolo enviado, você tem a credencial de apóstolo do Cordeiro? Tenho, cadê? Sinais, prodígios e milagres. Quando Cristo diz, ide por todo mundo, ele disse, os sinais vão acompanhar vocês. Os sinais é o testemunho de Deus, de que a palavra pregada por vocês é a verdade. No caso dos apóstolos do Cordeiro, é certamente, talvez esse seja um dos pontos, né? Tanto os milagres, quanto também a verdade pregada. Se coloca à prova de duas maneiras. Daqui a pouco eu vou encerrar a mensagem com esse pensamento. Ok? Por todos os efeitos, nós temos aqui as credenciais apostólicas, são os sinais. Está aqui, ó. Por isso que lá em Marcos capítulo 16, disse que os sinais seguiriam os apóstolos, aqueles que crescem, como uma maneira de testemunhar a verdade. Alguém diz, pastor, eu entendi o que você falou, mas isso não me convence ainda. É porque você ainda não leu o versículo 19, que diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus falou e foi embora para o céu. E eles, versículo 20, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então esses sinais seguiam os apóstolos na sua obra de pregar o evangelho. Eles pregavam e os sinais seguiam enquanto credenciais, enquanto prova, enquanto um sinal objetivo de que não somente eles eram de fato enviados, como que a palavra que eles pregavam era verdadeira. Então, voltando aqui para o livro de Hebreus, quando aqui no capítulo 2, versículo 5, diz que dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, os milagres realizados pelos apóstolos eram uma evidência de que a palavra que eles pregavam era a palavra do Cristo ressurreto. Alguém diz assim, pastor, então, neste caso, ficou pior para o seu lado. Ficou pior. Porque se antes alguém te acusava de que vocês não faziam milagres na igreja de vocês, e você agora justificou então que vocês não devem fazer de fato, porque era a palavra somente para os apóstolos, então agora se você conclui dizendo que os milagres são uma evidência, uma prova de que a palavra é verdadeira, vocês não têm o milagre, então não tem a evidência de que a palavra que vocês pregam é verdadeira. Nesse caso, vai tudo por água abaixo que você está dizendo,
E quem vai receber a glória, o louvor e a honra e tudo mais são os homens dos milagres. O do chapéu, o Soares, o Macedo. E assim você vai. Porque eles pregam e eles realizam milagres. O milagre como uma prova. E é nesse ponto que nós devemos compreender a grande verdade da Escritura. Os irmãos sabem qual foi o último livro da Bíblia escrito? O primeiro livro do Novo Testamento qual foi? Tiago. A Epístola de Tiago é o primeiro livro do Novo. E o último? Apocalipse não. Apocalipse é o último na ordem. Assim como Tiago é o primeiro a ser escrito, mas não é o primeiro na ordem, qual foi o último livro a ser escrito da Bíblia? 1 João. Primeira epístola de João. Engraçado, né? As epístolas de João são as últimas dos livros escritos no tempo. Porque o Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Atos, Romanos, Coríntios. Essa não é uma ordem cronológica do texto escrito. Essa é a ordem de como está editado. Porque os editores colocam os livros em blocos de acordo com os gêneros. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles chamam, são os livros biográficos. Aí vem Atos, é um livro histórico. Aí depois vem as cartas, que são as epístolas. Depois vem o Apocalipse, que é livro profético. Eles colocam por categorias, por blocos. Mas na ordem cronológica do tempo em que a cada um foi escrito, as epístolas de João foram os últimos. João, ele fecha o cano do Novo Testamento. É ele que encerra. Quando João escreveu, inclusive, os seus livros, os apóstolos já haviam morrido todos. Só restava João, o único vivo. É ele que vai encerrar. O Apocalipse ele foi escrito depois das cartas. Depois das cartas. João ainda retorna para levar o Apocalipse depois para a cidade de Éfeso, onde ele era bispo em Éfeso. E também para todas aquelas cidades da Ásia Menor. E é nesse retorno que ele vai escrever as suas cartas. O que isso tem a ver? É que quando, então, o Senhor, ele comprovava a sua palavra, a palavra apostólica, por meio de sinais, é porque os apóstolos, quando pregavam, eles não tinham nada material na mão para ser a evidência da verdade. Eles não tinham a escritura, não tinham o texto escrito. Inclusive, tudo que eles diziam, eles tinham que se reportar ao Antigo Testamento, como foi dito pelo profeta Isaías, como foi dito pelo profeta Miqueias. Eles tinham que se reportar ao Antigo Testamento. Agora, quando João, ele escreve o seu livro, o último livro da Escritura, agora nós temos esse cano do Novo Testamento fechado, nós temos os evangelhos, as epístolas e mesmo o Apocalipse, aqui tudo encerrado. O que ocorre? Ele agora vai estabelecer uma outra evidência e uma outra e última prova da veracidade da palavra pregada. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, fica muito evidente aí que os apóstolos, eles eram as testemunhas da palavra pregada. Versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai nos foi anunciada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Os apóstolos viram, ouviram, agora anunciavam. Como ele diz, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então os apóstolos são aqueles que viram. Então eles falam daquilo que eles presenciaram. Eles pregaram essa mensagem. E o Senhor dava testemunho dessa mensagem por meio de sinais que os seguiam, ou que se seguiam. No capítulo 4, a partir do versículo 1, e esse é um dos temas que João trata, ele vai falar acerca dos muitos falsos profetas. Se os irmãos virem aqui, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Está vendo? Ele vai dizendo acerca dos falsos cristos, ele vai dizendo acerca dos falsos profetas, quantos que têm saído, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ele fala dos muitos que saíram pelo mundo afora, sejam os falsos cristos, os falsos profetas, saíram pregando um falso evangelho que não coincidia ou não concordava com o evangelho de Cristo. Um evangelho diferente, um evangelho falso, um pseudo-evangelho. Agora a pergunta é, como é que eu sei que esse evangelho que se prega é falso ou é verdadeiro? Se nós formos olhar para os apóstolos do início, vamos pedir uma evidência, o milagre. Mas João, ele vai dizer aqui, olha, capítulo 4 de 1 João, versículo 6. Nós somos de Deus, nós apóstolos, tá? Do Cordeiro. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, a prova que nós temos a partir de João, ou dos escritos de João, que é o último que fecha o Novo Testamento, é que o falar de quem quer que seja deverá ser evidenciado pela sua concordância com o falar dos apóstolos. Então hoje não se deve perguntar, tem milagre para provar? Você tem que perguntar, o falar dessa pessoa está de acordo com o falar de Cristo? Lógico, atenção, olhem para mim, que isso não significa absolutamente que todas as pessoas que não pregam exatamente o evangelho de Cristo, como estar aqui, é o espírito do engano. Há muitas pessoas boas, de coração bom, crentes fiéis, que estão enganados. Estão enganados. Eu, por exemplo, já na minha experiência, já preguei muita coisa errada. Mas eu nunca fui um falso apóstolo, um falso profeta, um falso pastor. Eu fui genuíno. Mas na minha ignorância, eu não podia conceber a verdade, consequentemente não podia falar exatamente essa verdade. Agora, o que caracteriza de fato uma pessoa cujo coração é perverso, é quando essa verdade chega. Porque quando a sua mente é iluminada, o coração é iluminado, assim, poxa, até agora eu não sabia, agora eu sei. E agora você vai continuar a pregar o falso evangelho? Diante da luz que você recebeu? Ou você agora vai mudar o seu falar? Vai dizer, irmãos, eu pregava sim, mas a palavra de Deus não nos diz diferente. E nós, portanto, uma vez que enxergamos, precisamos avançar. E abandonar os equívocos, e deixando. De sorte que a maneira, então, depois que o Novo Testamento está escrito, a partir de então, a prova da verdade não está nos milagres, está na palavra escrita. Aí você pode construir o seguinte esquema. Palavra que era verificado por meio dos milagres. Hoje nós temos os milagres, não temos aí por aí pregando? Para você saber se ele é de Deus, verifique com a palavra. Se antes os milagres provavam a veracidade da palavra, hoje a palavra é que prova e testa a veracidade dos milagres. Para você poder simplesmente não ser seduzido por qualquer tipo de manifestação. Ainda que não seja exatamente uma manifestação do diabo, que não seja. Mas você não pode ser seduzido por uma palavra falsa, simplesmente porque aquela pessoa manifesta algum tipo de prodígio. O prodígio não é base na qual você fundamenta o falar de alguém, haja vista que o falso profeta, que é o falar do maligno por excelência nos últimos dias, será chancelado pela Escritura por meio de sinais e prodígios da mentira para enganar, inclusive, ou se possível, os próprios eleitos. Então, os milagres e prodígios foram no primeiro século. Atenção, que eu não estou dizendo que eles não se realizam mais. Cuidado. Eu não digo que não há milagre, eu quero dizer que eles serviram enquanto prova no primeiro século. E se depois do primeiro século, tendo o cânon do Novo Testamento já fechado, se houver milagres, não deve ser tomado como prova. Deve ser tomado apenas como uma manifestação de Deus, que Deus logrou a nós
tê-los. Hoje, o que prova a palavra do pregador ou o próprio milagre que realiza é a palavra escrita. É o fundamento seguro que nós temos. Não fosse isso, estaríamos nós no pântano à mercê de todo tipo de falar. Tá bom? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.